O sol da Bahia em 1858 não nascia. Ele era derramado sobre a terra como uma lâmina quente. Naquela manhã pesada, o engenho do coronel Amâncio Ferraz desperta impregnado com o cheiro de cana, suor e angustiosa expectativa. Era o tipo de dia em que até as cigarras se calavam diante do que estava para acontecer. O coronel caminhava devagar pelo pátio, arrastando as botas sobre o barro ressecado, como se cada passo fosse uma sentença, e era. Desde a madrugada ele repetia que ninguém, absolutamente ninguém, iria desafiar seu poder e sair vivo para contar. O que inflamava a ira de Amâncio tinha nome: Isaías, o escravo de olhos firmes, voz calma e postura de quem nasceu para olhar o mundo de frente, e não de joelhos. Em 2 semanas Isaías se tornara o sussurro inquieto da senzala. A força com que ele falava de liberdade, de Deus e da dignidade que nenhum ferro conseguia arrancar, aquilo incomodava mais que qualquer fuga ou rebelião aberta. O coronel dizia que homens assim eram perigosos não pela força dos braços, mas pela força que despertavam nos outros. Na noite anterior, Isaías havia sido flagrado impedindo o feitor de chicotear um menino de 12 anos. Não levantou arma, não levantou voz. Apenas segurou o braço do feitor e disse, firme como pedra: basta. A palavra ecoou pela casa grande e pela senzala como um trovão proibido. Para o coronel, aquilo não era apenas desobediência, era afronta, era insubordinação, era um aviso de que a senzala estava despertando. E despertar, naquele tempo, era o maior pecado. Amâncio então tomou a decisão que até mesmo os homens de sua linhagem evitavam. Decretou que Isaías seria crucificado ao amanhecer. Não preso ao tronco, não arrastado, não açoitado, crucificado, como exemplo, como aviso, como marca de que nenhum espírito rebelde sobreviveria à sua mão. Ele dizia que quem ergue a voz contra seu Senhor deve morrer pendurado, como Cristo, só que sem redenção. Na varanda da casa grande, enquanto o coronel tomava seu café amargo, a velha escrava rezadeira, mãe Joana, olhou para ele com seus olhos enevoados pelo tempo e murmurou: Coronel, cuidado com a cruz que o senhor ergue. Cruz levantada com ira volta pro dono. Amâncio riu, como quem escuta superstição de criança. Mas o riso saiu torto, pesado, desconfortável, porque no fundo da alma que ele jurava não ter, algo se moveu, algo semelhante a um presságio. No pátio, os escravos já eram obrigados a cavar o buraco onde a cruz seria fincada. Cada pá de terra removida parecia um gemido abafado da própria história. Isaías, amarrado, observava tudo sem baixar a cabeça. Não suplicava, não tremia, não implorava. Porque ele sabia que homens que carregam a verdade dentro de si não são derrotados pela morte, são lembrados por ela. E enquanto o coronel dava ordens, um vento quente atravessou o engenho, levantando poeira, assobiando entre as ripas da casa grande, batendo portas, estremecendo janelas. Os escravos se entreolharam porque sabiam reconhecer quando o ar muda antes do destino mudar junto. Tem coisa vindo, cochichou um deles. E assim começou o dia em que o coronel Amâncio Ferraz ergueu a cruz que julgava ser o fim de Isaías, sem imaginar que aquela mesma cruz carregava o início do fim dele. A notícia da crucificação anunciada se espalhou pelo engenho como fogo em palha seca. Feitor, mucamas, escravos de ganho, todos perceberam que aquele dia não era comum. Havia algo diferente na postura do coronel Amâncio Ferraz. Ele estava mais rígido, mais calado, mais sombrio do que de costume. Não era apenas raiva. Era medo, embora ele jamais admitisse isso nem diante do próprio espelho. Amâncio sempre governara pelo terror. Crescera ouvindo do pai que negro só respeita o açoite, e fez dessa frase sua lei pessoal. Herdara a casa grande, o engenho, a senzala e uma reputação de brutalidade que ninguém ousava desafiar. Mas Isaías representava algo que o coronel não controlava: coragem sem ódio. Esse tipo de coragem é a que mais assusta tiranos.
A coragem que não precisa gritar. A coragem que não ameaça, mas existe. Isaías desestabilizava o coronel porque encarava seu olhar como se enxergasse através dele, através das botas, do chicote, da farda, do poder, através de tudo. E havia algo no jeito que Isaías ficava em silêncio que fazia Amâncio se sentir pequeno. Esse homem está fazendo a senzala pensar que tem voz, resmungou o coronel, o senho franzido. Senhor, esse homem só defende os seus, respondeu o feitor, baixo, com medo de irritá-lo ainda mais. Que seus? Rosnou Amâncio. Negro não tem seus, negro é propriedade. Mas enquanto falava, sua mão tremia levemente ao apoiar-se na mesa de madeira. Lembrou-se então do pai. Lembrou-se de como o velho coronel dizia que jamais se deve crucificar ninguém, porque a cruz tem vontade própria. Cruz é símbolo santo. Se o Senhor usa para matar, ela cobra. Amâncio sempre achou aquilo superstição de velho bêbado. Até aquela manhã. Mãe Joana, a velha rezadeira, continuava rondando o pátio como se estivesse farejando o ar. Era ela quem conhecia a ancestralidade do lugar. Conhecia cada canto da senzala, cada corpo enterrado, cada lamento que ainda rondava as noites. E naquele dia, seus lábios murmuravam cânticos que ninguém entendia, mas todos temiam. O coronel a observou de longe, com crescente irritação. Essa mulher velha ainda está aí? Sibilou. Ela está dizendo que os mortos estão acordados hoje, comentou o feitor, coçando o pescoço nervosamente. Mortos não acordam, retrucou Amâncio, mas suas palavras soaram ocas, porque algo nele sabia que a velha estava certa. O engenho estava inquieto, como se houvesse mais olhos observando do que os vivos podiam contar. As sombras pareciam mais densas, as paredes rangiam mais alto, e os cavalos relinchavam sem motivo. No centro do pátio, Isaías, ajoelhado e amarrado, aguardava o destino imposto. 2 escravos seguravam a madeira da cruz, mais pesada do que deveria ser. A madeira parecia absorver o calor do sol e devolvê-lo como uma chama. Alguns murmuravam que a cruz estava viva. Isaías ergueu o olhar para Amâncio quando o coronel se aproximou. Não havia ódio em seus olhos. Não havia medo. Apenas uma serenidade que irritava e desequilibrava o coronel. Você acha que Deus vai lhe salvar, é? Provocou Amâncio. Isaías respirou fundo, firme, e respondeu. Deus não me tira da cruz, coronel, mas tira o Senhor do seu trono. A frase caiu sobre o pátio como uma praga. Alguns escravos estremeceram. O feitor empalideceu. E Amâncio, por um instante, sentiu o sangue gelar, mas disfarçou com um sorriso torto. Veremos quem cai primeiro, respondeu virando as costas. O vento auditivo soprou novamente, levantando poeira vermelha, como se a própria terra estivesse testemunhando o começo de algo inevitável. A cruz estava ali. Isaías estava pronto, e o coronel, embora fingisse força, já começava a ruir por dentro. O pátio do engenho parecia respirar diferente quando os homens começaram a fincar a cruz no solo seco. Cada martelada na estaca ecoava como um anúncio de morte, mas também como algo mais profundo, como se marcasse um encontro que já estava escrito muito antes de Isaías nascer, muito antes do coronel herdar suas terras. Havia um estranho magnetismo no ar, uma pressão invisível que tornava o silêncio pesado, quase sólido. Tornava o ar mais difícil de puxar para dentro do peito. Amâncio observava de longe, braços cruzados, tentando se convencer de que estava no controle. Mas a verdade é que quanto mais a cruz se erguia, mais ele sentia que algo escapava de suas mãos. Como se aquela madeira não fosse uma ferramenta de punição, mas uma testemunha. E testemunhas, as verdadeiras, não se intimidam com fardas, nem com chicotes, nem com títulos. Isaías continuava ajoelhado, rodeado por 2 feitores. Havia marcas de nódoas antigas em suas costas, cicatrizes cruzadas como mapas de batalhas que só o corpo negro conhece. Mas naquele dia,
A dor parecia não existir nele. O que existia era uma quietude tão profunda que incomodava até o vento. Era como se ele conversasse com algo que ninguém mais via. Nos arredores, a senzala estava silenciosa, mas viva. Olhos atentos espiavam pelas frestas. Mãos tremiam discretamente. Crianças se agarravam às saias das mães. A velha mãe Joana caminhava em círculos, tocando o chão com a ponta dos dedos e depois levando-os à testa como quem pressente um espírito antigo despertando. Essa cruz não aceita injustiça, ela disse, num sussurro que pareceu atravessar o ar. O feitor, que passava perto, ouviu e estremeceu. Cala essa boca, velha, resmungou, mas sua voz falhou no final. A cruz finalmente ficou de pé, lançando uma sombra longa sobre o pátio. Uma sombra inclinada, torta, quase como um braço apontando para Amâncio. O coronel engoliu seco. Era ridículo, ele sabia, mas por um segundo teve a impressão de que a sombra se movia sozinha. Para disfarçar o incômodo, avançou até Isaías. Últimas palavras antes de virar exemplo? Isaías ergueu o rosto lentamente. A luz do sol refletiu nos seus olhos, criando um brilho impossível de ignorar. A cruz sabe quem é o condenado e quem é o carrasco, respondeu, e ela não erra. A frase ficou ali, suspensa entre os dois. Amâncio sentiu o estômago revirar, embora tentasse manter o semblante firme. Leva, ordenou, a voz mais áspera do que pretendia. Os feitores puxaram Isaías pelos braços. Mas antes que o aproximassem da cruz, algo completamente inesperado aconteceu. Os bois do engenho, tranquilos até então, começaram a urrar como se vissem algo que nenhum humano era capaz de enxergar. Um deles se soltou da cerca e correu em círculos, batendo o casco no chão, bufando, como se pressentisse um desastre. Os cavalos empinaram, galinhas voaram desesperadas, cães começaram a uivar. A senzala inteira se levantou para ver. O coronel empalideceu. Mãe Joana ergueu os braços para o céu. Começou, murmurou ela. Isaías olhou para o movimento dos animais, depois para o coronel e finalmente para a cruz. Até a terra reage ao que o Senhor está fazendo, disse, com a voz baixa, mas firme. Porque a natureza reconhece a injustiça antes dos homens. O coronel, irritado com o próprio medo, sacou o chicote e o estalou no ar. Calado, gritou. Eu dou a sentença, eu mando neste chão. Mas o chão tremeu levemente. Quase imperceptível, quase simbólico, só que Isaías percebeu. E Amâncio também. O suficiente para perceber que nada ali aconteceria como ele planejava. O sol queimava mais forte, a cruz projetava uma sombra mais escura, e o engenho parecia segurar a respiração. Estava tudo pronto. A crucificação. E o início da queda do coronel. Os feitores arrastaram Isaías até a cruz enquanto o coronel caminhava atrás, tentando recuperar a sensação de domínio que escorria por entre seus dedos como água de cacimba. A madeira parecia pulsar com um calor estranho, quase vivo. Não era o sol, era outra coisa, algo que os homens ali não sabiam nomear, mas que mãe Joana, olhando de longe, chamava apenas de justiça dos antigos. Isaías foi colocado de costas para a cruz. As amarras apertaram seus pulsos e tornozelos, e a madeira estremeceu como se reconhecesse o peso que recebia. Mas o que mais impressionava era a postura dele. Não lutava, não implorava, não pedia por misericórdia. Era como se estivesse se entregando ao sagrado e não ao castigo. Um dos feitores, homem rude, conhecido por sua frieza, hesitou ao levantar o prego para atravessar o pulso. Era a primeira vez que participava de algo assim. Crucificar um homem. Aquilo não fazia parte dos castigos comuns do engenho. Coronel, o senhor tem certeza disso? Perguntou com a voz engasgada. Faça, rosnou Amâncio. Ele não é melhor do que Cristo. Mas antes que o martelo fosse erguido novamente, um trovão seco cortou o céu, sem nuvem, sem chuva, sem anúncio.
Um único estrondo que fez os pássaros levantarem voo e os animais se recolherem. O feitor deixou o prego cair. O metal tocou o chão e rolou até parar bem diante dos pés do coronel. Amâncio respirou fundo, tentando controlar o tremor que subia pelas mãos. "Superstições não me governam", gritou, chutando o prego para longe. Isaías abriu os olhos lentamente e encarou o coronel. "O senhor tem medo do que está fazendo, porque sabe que isso não vem de Deus." A frase dita com calma feriu mais que qualquer insulto. Amâncio explodiu. "Pendurem ele, usem cordas então. Mas ele vai morrer nessa cruz hoje." Os feitores obedeceram. Passaram grossas cordas pelos pulsos e tornozelos, amarrando Isaías à madeira. Quando terminaram, recuaram alguns passos, como se temessem ficar perto demais. A cruz estava montada. O condenado estava preso. E então começou o inesperado. Um vento forte soprou do nada, levantando poeira e fazendo a cruz ranger. As tábuas se moviam como se tivessem vida própria. A sombra da cruz se esticou pelo chão, chegando até os pés do coronel e parando ali, como se o tocasse. Amâncio deu um salto para trás. O coração disparou. Ninguém comentou, ninguém ousou, mas mãe Joana murmurou. A cruz reconheceu o dono. E de repente, o impossível aconteceu. A corda do pulso direito de Isaías se partiu sozinha, sem faca, sem lâmina, sem esforço. Um silêncio absoluto caiu sobre o pátio. O coronel arregalou os olhos. Os feitores recuaram. Os escravos prenderam o ar. Isaías não caiu. Continuou preso pelo braço esquerdo e pelos tornozelos, mas livre o suficiente para erguer o pulso rompido. Ele olhou para a marca deixada pela corda, depois para o coronel e disse com a voz firme: "Quando a cruz se recusa a matar, é porque não aceita o inocente." O coronel explodiu em fúria. "Amarrem de novo! Amarrem!" Mas nenhum homem se mexeu. O medo imobilizava até os mais cruéis. O feitor deu 2 passos para frente, hesitante, mas o chão tremeu outra vez. Leve, breve, simbólico, porém suficiente para fazê-lo recuar. A cruz estava de pé. Isaías estava preso. Mas algo na cena deixava claro: a execução não tinha permissão de acontecer. Amâncio sentiu o coração bater descompassado. Pela primeira vez na vida, ele não mandava em nada. E quando tentou se aproximar para resolver por conta própria, um arrepio frio passou por sua nuca, como se uma mão invisível tocasse suas costas. Ele parou, respirou fundo, mas era tarde demais. O destino já tinha marcado seu nome. O coronel Amâncio tentou recuperar o controle da própria respiração, mas parecia que cada inspiração arranhava sua garganta por dentro. O engenho inteiro estava parado, como se o tempo tivesse suspendido o movimento do mundo apenas para olhar para ele. A cruz, o homem pendurado nela e o silêncio que se espalhava, tudo parecia carregar um propósito oculto. E Amâncio, pela primeira vez, sentiu que não era ele quem ditava o rumo daquele dia. Ele deu um passo à frente, decidido a ele mesmo amarrar Isaías de volta. Mas quando sua mão se aproximou da madeira, o calor que emanava dela o fez recuar como se tivesse tocado brasa viva. Ele praguejou entre dentes e tentou novamente, com mais força, como se desafiasse o próprio destino. O calor aumentou. A madeira queimava sem fogo. A superfície vibrava sob sua palma. "Isso é coisa de macumba", gritou ele, afastando-se, sacudindo a mão como se tivesse sido ferido. Mas não havia queimadura, não havia marca, não havia explicação, e isso tornava tudo ainda pior. O feitor mais velho, Alcino, homem duro, acostumado a ver sofrimento sem piscar, aproximou-se com cautela e falou num tom que não usava nem para o coronel. "Senhor, acho melhor deixar isso quieto. Tô vendo coisa demais nesse pátio hoje." "Cala essa boca, Alcino", rugiu Amâncio. "Cruz não tem vontade. A madeira obedece ao homem que manda nela." Isaías, ainda preso por 3 pontos, ergueu o rosto com uma calma que de alguma forma parecia provocar o coronel mais do que qualquer rebelião. "Não é a madeira que está desobedecendo o Senhor", disse ele,
É Deus. O pátio inteiro gelou, até o vento parou para ouvir. Amâncio, furioso e tremendo, buscou o olhar dos feitores. Vocês, amarrem ele, eu mando aqui. Mas nenhum deles se moveu. Nenhum. O feitor mais jovem, Pedro Bala, engoliu seco e disse com a voz trêmula: Coronel, desculpe, mas essa cruz não quer ele não. Quer quem então? Esbravejou Amâncio cuspindo ódio. Pedro Bala baixou os olhos, incapaz de dizer. Mas mãe Joana, lá atrás, ergueu a cabeça lentamente e completou: Quer o dono da ordem. O coronel empalideceu. Sentiu seu coração falhar por um segundo. Depois bater forte, descompassado, quase doloroso. Velha maldita! Murmurou, mas sua voz saiu fraca. A velha rezadeira avançou um passo, apoiada no cajado, e olhou direto para ele com seus olhos baços, porém assustadoramente lúcidos. A cruz sabe quem mandou erguer ela. A cruz sabe quem quis derramar sangue inocente. A cruz sabe de quem é a ira. E a cruz chama pelo nome do dono. Amâncio tentou rir, mas sua garganta fechou. Tentou responder, mas sua voz não saiu. Tentou caminhar para a frente, mas suas pernas fraquejaram. A cruz então rangeu. Baixo, profundo, como um animal despertando. As cordas tensionaram sozinhas. A sombra da madeira se moveu alguns centímetros. E todos viram. Não era vento. Não era ilusão. Não era coincidência. A cruz se inclinava na direção do coronel. Um calafrio percorreu o corpo de todos os presentes. Algumas mulheres da senzala começaram a chorar baixinho. Os feitores recuaram. E o coronel finalmente sentiu algo que jamais sentira. A certeza de que estava diante de algo maior do que ele. Isaías, com a voz serena, completou: A cruz sempre volta para quem mandou levantá-la. E nesse instante, o céu, antes claro, escureceu por alguns segundos. Não por nuvem, não por chuva, mas por um eclipse breve, inexplicável, quase imperceptível. O suficiente para marcar o coronel como um homem condenado. Quando a sombra da cruz se inclinou em direção ao coronel, algo se rompeu no ar. Era como se o mundo tivesse ficado mais estreito, mais abafado, como se todos estivessem respirando dentro do mesmo pulmão. O silêncio, antes pesado, agora parecia afiado. Tudo estava vivo. A madeira, o chão, o vento. E tudo parecia apontar para Amâncio Ferraz. O coronel tentou se recompor, endireitou os ombros, franziu o senho, deixou a arrogância escorrer de propósito pelo olhar, como fizera a vida inteira. Mas dessa vez não funcionou. Nem consigo mesmo. Ele sentia a pele arrepiar sob o tecido grosso da farda, como se mãos invisíveis passassem por seu corpo. Tentou ignorar, tentou negar, tentou se convencer de que estava tudo sob controle. Mas até os pássaros evitavam pousar. Até as folhas pareciam parar de cair. Até o ar evitava tocar nele. Ele se aproximou da cruz novamente, desta vez com mais cautela. Soltem esse homem, disse, tentando fazer o comando soar forte, mas a voz saiu rouca. Vou pensar em outro castigo. Isaías permaneceu quieto, observando. Os feitores, porém, não mexeram um músculo. Foi mãe Joana quem respondeu. Não adianta mais, coronel. O que foi chamado não volta atrás. Cala a boca, velha, explodiu Amâncio, mas a voz falhou. A velha não recuou. Ninguém nunca tinha visto aquilo. Alguém enfrentando o coronel sem medo. Ela continuou, firme como o tronco de baobá. Quando o sangue inocente é ameaçado, os antigos levantam. E o senhor cutucou coisa que estava dormindo. O coronel sentiu um suor frio escorrer pela nuca. Não era superstição. Não era bobagem. Era medo. Medo puro, absurdamente humano. Foi então que algo aconteceu com Isaías. Uma gota de sangue escorreu de seu pulso esquerdo, onde a corda apertava. A gota caiu no chão seco, tocou a terra. E diante dos olhos de todos,
A terra absorveu o sangue como se tivesse sede. Uma pequena rachadura se abriu. Leve, simples, mas simbólica. Como se o chão tivesse respondido. A senzala inteira começou a murmurar. Alguns fizeram o sinal da cruz. Outros seguraram as mãos das crianças. Havia um rumor, uma vibração, como se algo estivesse prestes a atravessar o mundo visível e invadir aquele pátio. Isaías ergueu o rosto ao céu e sussurrou uma frase que ninguém entendeu, exceto mãe Joana. Ela fechou os olhos, e lágrimas grossas escorreram por seu rosto enrugado. Ele chamou, murmurou ela. Chamou pelos que foram levados daqui. Chamou pelos que morreram nessas terras. Chamou pela justiça que não volta atrás. O coronel ficou pálido. Que justiça? Gritou. Eu sou a lei aqui. Isaías, mesmo preso, ergueu os olhos para olhar diretamente nos dele. O Senhor é lei entre homens. Mas o que vem agora não atende por coronel nenhum. Nesse instante, o gado do engenho começou a mugir como se estivesse enlouquecido. Os cavalos arrancaram as rédeas e correram soltos em disparada. As galinhas voaram desordenadas. O cachorro do coronel, fiel desde filhote, deitou-se no chão e começou a uivar para a cruz. Não para Isaías, mas para a madeira. Era como se tudo reconhecesse que o centro daquele acontecimento não era o escravo pendurado, mas o homem que havia mandado erguer a cruz. Amâncio deu um passo para trás, tropeçou no próprio calcanhar e caiu sentado no chão. O coração batia tão forte que ele achou que o peito iria romper. A mão tremia, a respiração falhava. Vocês estão vendo isso? Perguntou buscando confirmação. Mas ninguém respondeu, porque todos já tinham entendido o que ele ainda tentava negar. A cruz tinha escolhido seu verdadeiro condenado, e não era Isaías. O coronel Amâncio ficou sentado no chão por alguns segundos, incapaz de se levantar. Não era apenas a queda que o imobilizava, era a sensação sufocante de que algo o observava. Não apenas pessoas, não apenas os olhos da senzala, mas algo além, algo profundo, ancestral, quase invisível. Um olhar que atravessava a pele, a farda, o orgulho e tocava a culpa crua que ele tentou esconder a vida inteira. Quando finalmente conseguiu se erguer, apoiando-se nos joelhos, a cruz rangeu. Um estalo seco, baixo, mas tão certeiro que ninguém teve dúvida. Era um aviso. A madeira vibrou, inclinando-se um pouco mais, e dessa vez, não para Isaías, não para o vento, mas para o lugar exato onde o coronel estava. Amâncio recuou 2 passos, ofegante. Os feitores, mesmo armados, recuaram junto. A senzala inteira assistia paralisada. A cruz continuava imóvel, até que Amâncio respirava perto demais. Era como se a madeira tivesse vida própria, como se algo ali estivesse esperando por ele, chamando por ele. Essa cruz, murmura o feitor Alcino com a voz rouca. Essa cruz está seguindo o senhor, coronel. Não fala besteira, homem, gritou Amâncio, mas as palavras explodiram frágeis. Isaías, preso mais lúcido, observava tudo com a serenidade de quem já sabia o desfecho. O Senhor levantou essa cruz para me matar, mas ela reconhece o sangue que manda, e o sangue que manda é o do carrasco. O coronel cuspiu no chão, tentando parecer forte. Eu não tenho medo de madeira, mas sua mão tremia tanto que mal conseguia segurar o cigarro que tirou do bolso. Acendeu-o, tragou fundo, e mesmo assim o ar parecia faltar. O feitor Pedro Bala, com os olhos arregalados, apontou discretamente para a base da cruz. Coronel, olha ali. Amâncio seguiu o olhar. A terra, onde a gota de sangue de Isaías havia caído, estava abrindo mais. A rachadura, antes fina como fio de cabelo, agora se alargava devagar, como se respirasse. Cada segundo fazia a terra estalar, como se um peito gigantesco, enterrado ali, se expandisse para acordar. Mãe Joana aproximou-se lentamente, o cajado batendo no chão. Tá abrindo caminho?
Caminho para quê? Esbravejou o coronel. A velha ergueu o rosto e seus olhos baços brilharam um instante. Para cobrar o que é seu, Amâncio Ferraz. Só seu. O coronel sentiu o estômago virar. Uma náusea quente subindo pela garganta. Era impossível, absurdo, ridículo, mas o medo era real. O pátio inteiro parecia apertar-se ao redor dele. Ele tentou retomar o controle desesperado. Desamarrem Isaías agora. Soltem ele. Os feitores se entreolharam, hesitantes. Obedeceram finalmente. A corda dos tornozelos foi desfeita, depois a do pulso esquerdo. Isaías caiu de joelhos, respirando fundo, mas sem correr, sem fugir. Ele apenas ficou ali, olhando para a cruz. E depois para o coronel. Agora você vai embora, disse Amâncio quase suplicando. Vai embora daqui, some dessas terras. Isaías balançou a cabeça devagar. Não adianta mais, o que o senhor chamou, já chegou. O coronel arregalou os olhos. Eu não chamei nada. Isaías respondeu com voz suave, mas firme. Chamou sim. Quando mandou levantar a cruz. Quando quis matar um inocente. Quando desafiou o sagrado. A cruz sempre atende a quem a invoca. Foi então que aconteceu. A cruz rangeu de novo. Mais forte. Mais profundo. A madeira tremeu. E se deslocou alguns centímetros para a frente. Não caiu. Não vergou. Se moveu. Como um passo. Como um animal que dá o primeiro avanço na direção da presa. O pátio inteiro gritou. O feitor correu para trás. As mulheres da senzala se ajoelharam. As crianças choraram. E o coronel, pálido como cal, apenas sussurrou. Isso não pode estar acontecendo, mas estava. E a cruz acabara de deixar claro quem ela buscava. Quando a cruz avançou aqueles poucos centímetros, o engenho inteiro pareceu recuar. Até o ar fugiu de perto dela. Era como se algo invisível tivesse cravado os pés naquele pátio. Algo antigo, algo que não respondia a homens, a coronéis, a chicotes, a poder nenhum. A sensação era de julgamento, como se o engenho, por um dia, tivesse deixado de ser propriedade de Amâncio Ferraz e se tornado um tribunal escondido da Baía Profunda. Isaías, agora livre das cordas, permaneceu ajoelhado. Não fugiu, não tentou se defender, não deu um único passo. Ele sabia, talvez desde o começo, que aquilo não era sobre ele. O olhar dele estava fixo, não na cruz, mas no coronel. E havia ali, naqueles olhos, uma mistura de dor e pena. Não pena por si, mas pelo homem que tinha cavado a própria ruína. O feitor Alcino tentou falar algo, mas sua voz saiu como um sussurro trêmulo. Coronel, vamos entrar para Casa Grande. Isso aqui não tá certo. Não vou correr de nada, gritou Amâncio, mas a coragem se dissolvia na boca. Eu sou o dono desta terra. Mãe Joana balançou a cabeça lentamente. Hoje não é. Os feitores e escravos recuaram mais, instintivamente abrindo espaço entre o coronel e a cruz, como se aguardassem algo inevitável. Parecia uma arena. Amâncio estava sozinho no centro dela, mesmo cercado de gente. A solidão dos culpados pesa mais que corrente. A terra continuava a rachar perto do pé da cruz, lenta e profundamente. Cada estalo parecia pulsar no coração do coronel, marcando o ritmo da sentença que ele não queria ouvir. A madeira inteira vibrava, como se respirasse. E quando o vento soprou outra vez, a sombra da cruz se arrastou pelo chão, contornando as pedras, evitando Isaías, até se esticar na direção exata de Amâncio. Ela tá chamando o senhor, murmurou Pedro Bala. Cala essa boca. Amâncio rosnou, mas sua voz era quase um pedido. O coronel tentou afastar-se, mas não conseguiu. Suas pernas pareciam presas ao chão. A respiração acelerou. O suor gelado escorria pelas têmporas. Ele levou a mão ao peito. O coração batia rápido demais, como se quisesse escapar dali antes dele. Isaías falou então com a calma de quem não precisa gritar para ser ouvido. O Senhor ergueu a cruz para matar um inocente.
E Deus não aceita cruz torta, coronel. Quem manda crucificar o justo, fica preso ao próprio juízo. As palavras não eram ameaça, eram constatação. E isso doeu mais. O coronel, tomado por um misto de desespero e orgulho ferido, buscou algo nos bolsos, uma pistola velha, enferrujada, que ele sempre carregava para impor respeito. Apontou-a para Isaías. As mãos tremiam, o cano balançava no ar. "Chega!" gritou ele. "Eu não vou aceitar esse teatro. Eu ainda decido quem vive e quem morre aqui." Isaías não se moveu, não piscou, não desviou. "Atire, coronel", disse ele, com serenidade mortal. "Atire e veja se a bala alcança quem não é o alvo." Foi então que um estrondo atravessou o pátio, mas não foi tiro. Foi um rompimento seco, profundo, vindo da terra. A rachadura abriu-se de vez, espalhando poeira. Um cheiro de ferro e terra molhada subiu do chão seco, impossível de explicar. A cruz gemeu. Um som longo, oco, que fez até os cavalos no estábulo empinarem e relincharem. E diante dos olhos de todos, ela deu mais um passo, um avanço nítido, um deslocamento real, em direção ao coronel. Mãe Joana ergueu as mãos para o céu, lágrimas escorrendo. É hoje que a justiça dos antigos se levanta. É hoje que o coronel vai sentir o peso da cruz que mandou erguer. Amâncio caiu de joelhos. A pistola escapou da mão. O corpo dele inteiro tremia. E ninguém, absolutamente ninguém, ousou se aproximar. Porque todos sabiam, o condenado tinha sido escolhido. O coronel Amâncio caiu de joelhos como um homem que finalmente vê o próprio tamanho e descobre que sempre foi pequeno. No instante em que a cruz avançou pela terceira vez, o pátio inteiro entendeu. Não era Isaías quem estava sendo julgado. Era o coronel. O engenho tinha virado altar. O chão tinha virado testemunha. O ar tinha virado sentença. Amâncio tentava puxar o ar, mas parecia que a própria atmosfera o rejeitava. Cada respiração era curta, falhada, como se alguém apertasse suas costelas por dentro. Ele abriu a boca para gritar ordens, mas nada saiu. A voz estava presa na garganta, esmagada pelo peso da culpa que ele carregava há anos, e nunca reconheceu. A velha mãe Joana caminhou em sua direção, lenta, apoiada no cajado. Os feitores tentaram impedi-la, mas ela passou por eles como se fossem vento. A mulher parou diante do coronel ajoelhado e disse: "É hoje que o senhor paga pelas cruzes que mandou levantar desde que pisou nesse engenho. Não é só por Isaías, não. É por todos os que morreram aqui sem nome." O coronel ergueu o rosto e pela primeira vez seus olhos estavam vazios de autoridade. Eu não... Tentou falar, mas a voz não saiu. A garganta queimava. O peito doía. Era como se estivesse sendo espremido entre dedos invisíveis. Atrás dele, a cruz rangeu novamente. Era mais perto. Muito mais perto. Agora sua sombra tocava diretamente as costas do coronel. E onde a sombra encostava, sua pele formigava como se queimasse. Isaías deu alguns passos à frente, caminhando devagar, com dignidade intacta, mesmo após ter sido quase crucificado. Ele parou a uma distância respeitosa e disse: "Coronel, o senhor tentou me pôr na cruz, mas quem leva a condenação no peito é o senhor. Eu sou livre na alma. Já o senhor..." Amâncio começou a tremer mais forte. Algo queimava na base da sua nuca. Uma ardência fina, depois intensa, como se um ferro quente encostasse ali. Ele levou a mão à nuca e gritou. Finalmente a voz saiu, mas num urro desesperado. Quando tirou a mão havia sangue nos dedos. Veio então o murmúrio espalhado pelo pátio inteiro. Vozes chocadas, vozes com medo, vozes que reconheciam o impossível. Na nuca do coronel começava a surgir uma marca, um traço vertical, vermelho, perfeito. O primeiro risco de uma cruz. Amâncio, atônito, cambaleou para trás. "O que é isso? O que é isso?" Ninguém respondeu.
Porque todos sabiam. A cruz estava marcando seu verdadeiro dono. O feitor Alcino caiu de joelhos rezando desesperado. As mulheres da senzala taparam os olhos das crianças. Até os animais, antes inquietos, ficaram em silêncio absoluto, como se reconhecessem um ritual. A marca se aprofundava, como se alguém invisível entalhasse a pele com uma lâmina incandescente. Mais sangue correu pela nuca do coronel. Outro risco formou-se na horizontal. E então, a cruz surgiu inteira. Na pele dele. Viva. Queimando. Sangrando. Amâncio tentou correr, mas caiu imediatamente, como se suas pernas não mais lhe obedecessem. Ele se arrastou pelo chão, gemendo, suplicando por ajuda que ninguém ousou dar. Eu não quero morrer, gritava ele arranhando a terra. Eu não quero. Isaías olhou para ele com profundidade triste, não com ódio. Não é morte o que está vindo, coronel. É o peso da sua própria cruz. A que o Senhor ergueu, a que chamou, a que merece. O coronel rolou de dor no chão, enquanto a cruz marcada queimava sua nuca como fogo santo. A madeira atrás dele rangeu uma última vez, agora tão perto que sua sombra cobriu completamente o corpo do coronel. Era o fim do poder dele. Era o início da sentença. E todos sabiam. A cruz havia encontrado seu dono. O coronel Amâncio rolava pelo chão como um animal ferido, sem dignidade, sem autoridade, sem voz que lhe valesse nada. A marca da cruz queimava sua nuca como se tivesse sido desenhada pelo próprio fogo. O sangue escorria em fios finos, misturando-se ao pó seco do pátio. Cada movimento seu deixava um rastro vermelho, como se o engenho inteiro estivesse agora escrevendo, com o seu sangue, a história que ele tentou esconder por tantos anos. A história de sua própria condenação. A cruz, imóvel atrás dele, parecia observá-lo. Sua sombra avançava sobre Amâncio, como se o engolisse devagar. A madeira rangia em intervalos lentos, como um suspiro de algo antigo e sábio. Algo que finalmente cobrava o preço de todas as injustiças que ele pensou ter enterrado debaixo do silêncio da senzala. Isaías, de pé, observava tudo com o peito erguido, mas o olhar triste. Ele não sorria, não comemorava, não vibrava. A dor dos inocentes nunca vira espetáculo. Quando o Senhor mandou levantar essa cruz, coronel, abriu um caminho que não tem volta, disse ele, a voz firme, porém compassiva. A justiça dos homens pode falhar, a de Deus não. Amâncio tentou erguer-se usando os braços, mas seus músculos tremiam como se fossem feitos de pano molhado. Me ajuda, suplicou, estendendo a mão em direção a Isaías, num gesto desesperado, quase infantil. Isaías não se moveu. Eu não tenho nada para tirar do Senhor. A cruz tirou o que era dela. O coronel virou-se para os feitores implorando, Alcino, Pedro, pelo amor de Deus me tirem daqui. Ninguém se mexeu. Ninguém ousou. Amâncio pela primeira vez descobriu o que era estar verdadeiramente só. A marca da cruz pulsou mais forte, como se tivesse vida própria. Uma dor terrível atravessou sua espinha. Ele ergueu o rosto ao céu e soltou um grito que não parecia humano. Um grito que arrancou lágrimas até dos mais duros. O sol escaldante bateu exatamente sobre a marca, fazendo o sangue brilhar como metal. Mãe Joana aproximou-se, parando a poucos passos do coronel. O senhor passou a vida tirando voz de quem não podia se defender. Hoje quem tirou a voz do senhor foi o próprio destino. Amâncio chorava, contorcendo-se como se tentasse arrancar a própria pele. Eu não queria... A velha interrompeu. Queria sim. Quem manda crucificar inocente chama a própria cruz. A sombra da cruz o cobriu por inteiro naquele instante. E então, como num sinal final, a madeira tombou. Pesada, solene, inevitável. A cruz bateu no chão com um estrondo que ecoou pelo vale inteiro. Não atingiu Isaías. Não atingiu nenhum escravo. Não atingiu nenhum feitor. Caiu exatamente atrás do coronel, mas tão perto que o som fez sua alma estremecer. A queda não o tocou fisicamente, mas destruiu o que restava do seu espírito. O coronel desabou soluçando.
A marca na sua nuca continuava queimando, não para matá-lo, mas para lembrá-lo. Ele jamais se livraria dela. A cruz ficaria ali para sempre, sinal do homem que tentou ser Deus e descobriu que até a morte tem preferências. Isaías deu alguns passos e se colocou entre o coronel e a cruz caída, não como inimigo, mas como testemunha. Está acabado, coronel. Amâncio levantou o rosto, lágrimas e poeira misturadas. O que vai ser de mim? Isaías respirou fundo. O que sempre foi de todo homem que ergue a cruz errada: viver com o peso dela. Os feitores não se aproximaram. Os escravos não se aproximaram. O engenho inteiro observava o coronel destruído. Não morto, mas marcado para sempre como o verdadeiro condenado daquela manhã. A cruz ficaria ali, caída, como o monumento silencioso da justiça que não pediu permissão para acontecer. Os dias que viriam transformariam Amâncio em sombra do que já fora. Ninguém mais o respeitaria. Ninguém mais o temeria. Ele carregaria para sempre a marca na nuca e o peso da cruz na alma. E Isaías, liberto pela própria cruz que deveria matá-lo, caminharia dali como símbolo vivo da verdade que o coronel tentou apagar. Ninguém pode crucificar um inocente sem ser crucificado pela própria consciência antes. E na Bahia de 1858, quem caiu foi o senhor, não o escravo.